Irmãos, de todos esses dias em que estivemos juntos, se nós nos apresentarmos de maneira digna, agradável ao coração do Senhor para esse tempo, diante da sua mesa, nós poderemos experimentar verdadeiramente a coroa e clímax e glória de todo esse tempo que pela graça dele pudemos passar aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Creio que é isso que o Senhor tem para nós. Esse tempo não é um tempo acessório. Ele é a coroa de tudo que nós já experimentamos. Porque nós estaremos aos pés do Senhor, derramando para Ele nossa gratidão, adoração, ações de graças, onde Ele poderá se fazer presente em realidade espiritual, para que então nós tenhamos aquela convicção: eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Essa é a promessa do Senhor para nós. Essa é a realidade espiritual desse tempo. Então, nós vamos compartilhar algo bem objetivo, alguns poucos minutos, para que o Senhor use essa palavra, abrindo-nos uma janela de contemplação da glória de Cristo e do que Ele proveu para nós através dessa mesa. Nós vamos tocar em um aspecto que é encargo do meu coração para esse tempo, embora essa mesa fale de tantos aspectos. Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos abrir Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Irmãos, quando o Senhor interveio após a queda do homem em Gênesis 3, aquele verso 21 é tão significativo, dizendo que o Senhor fez algo. Nos faz lembrar aquela palavra de Paulo aos Romanos, que diz que o que fora impossível à lei, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho. Lá na figura, 4.000 anos atrás, da encarnação de Cristo, o Senhor já preparou aquelas vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, porque aquelas vestes que eles fizeram provisão para si mesmos eram inadequadas para trazer para eles uma relação com Deus. Quando o Senhor imola esse animal e os veste com peles, aquele é um protótipo, é um proto-evangelho. Ele já anunciou ali o que ele faria por meio do seu próprio Filho na sua encarnação. Agora, as duas palavras de Gênesis 3 e Mateus 26,
elas se contrastam de uma maneira tão linda e especial. Quando o homem recebe essas vestimentas, o casal recebe essas vestimentas de pele, ele é vestido e expulso. E Gênesis dá o motivo da expulsão. As folhas de figueira são uma figura da nossa provisão para a nossa aceitação diante de Deus, ou para a nossa justificação. As peles com as quais o Senhor vestiu o casal falam, é claro, da provisão do Senhor de cima para baixo, porque a salvação vem do Senhor. Mas depois que eles são vestidos, eles não são vestidos para permanecer no jardim, porque aquelas peles eram apenas figura. Então eles têm que ser vestidos, mas expulsos. E depois que eles são expulsos, o Senhor coloca querubins ao oriente do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Por qual motivo? Diz o texto: para que o homem não estenda a mão e não tome. Escute bem essas palavras: não tome e não coma. Essa é a palavra de Gênesis 3. Nosso Senhor Jesus, quando naquela ceia, a última Páscoa, Ele toma, separa do meio dos pães um pão, porque Ele vai estabelecer algo. Não é uma refeição, não é a refeição dos discípulos, não é a refeição da igreja, é a mesa do Senhor. Então Ele põe à parte um pão, parte o pão e disse: tomai e comei. As palavras são exatamente contrárias ao que nós ouvimos em Gênesis 3. Para que ele não tome, e então não coma. Que coisa preciosa é essa? Agora o Senhor, por causa do que Ele proveria, porque Ele é a realidade espiritual do que aquelas peles de animais tipificaram lá em Gênesis 3. Agora, quando veio o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então Ele pode tomar o pão e dizer, partir e dizer, tomai e comei. Mas o que acontece nesses 4.000 anos de intervalo? A história dos tipos da redenção. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 12, nós temos aquela celebração da Páscoa. E no verso 42 daquele capítulo de Gênesis 12, quando o Senhor diz, dá as instruções para Moisés sobre a imolação do cordeiro, preso no 10º dia, imolado no 14º dia, com o sangue passado do lado de fora das portas e a carne comida dentro das casas. Então ele diz que aquele dia, ou melhor, aquela noite, seria a noite do Senhor. Que expressão tremenda essa! Porque no Senhor não há noite. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então aquela frase, noite do Senhor, fala do que o Filho de Deus encarnado, ele então teria que realizar para que nós pudéssemos tomar e comer. A noite do Senhor. Esta é a noite do Senhor. O que significa isso em realidade espiritual? Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a noite do Senhor, tipificada por Êxodo capítulo 12. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós vamos a Êxodo 25, um passo mais, na tampa da arca, o propiciatório, onde o sangue era aspergido, havia um querubim de cada lado, com as faces de frente um para o outro e com as faces voltadas para o propiciatório. Não olhando um para o outro, porque se um olhasse para o outro, eles eram iguais. Então eles veriam a sua própria glória, como num espelho. 2 querubins. Mas como a palavra diz que a morte de Cristo, ela é tão central no eterno propósito de Deus e na história e na contemplação de anjos, homens e demônios, que aqueles querubins, eles tinham as faces voltadas para o propiciatório, onde o sangue era aspergido. Sabe como Pedro interpreta isso? A primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, ele diz que essas coisas da salvação, que os profetas profetizavam e indagavam e inquiriam quando essas coisas se realizariam, as coisas referentes aos sofrimentos de Cristo e às glórias que o seguiriam.
Então Pedro vai dizer assim no primeiro capítulo, que foi dito para eles, para estes profetas, que eles profetizavam não para si mesmos, mas as profecias deles diziam respeito ao Salvador que viria. E o verso 12 diz assim, que o Espírito Santo, enviado do céu, ele usou os profetas para pregar esse evangelho, e esse evangelho contém coisas que anjos anelam perscrutar. E a palavra ali significa ver por dentro. O que significa? Ver por dentro, perscrutar. Anjos anelam perscrutar. Então a realidade espiritual do que Cristo fez, ela foi trazida pelo Espírito Santo, através dos apóstolos e profetas, e depositado na igreja, para introduzir a igreja na realidade espiritual dessa salvação que anjos anelam perscrutar. Esse era o motivo dos dois querubins estarem olhando para a tampa da arca, e não para si mesmos, onde o sangue era derramado. Depois em Levítico 16... quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, uma vez por ano, ele entrava com sangue para derramar o sangue no propiciatório, para onde os querubins então estavam em observação. Séculos depois, o nosso Senhor Jesus encarnado, ele passa numa caminhada na Galileia, em frente a João Batista, e João Batista pode agora erguer o seu dedo e responder a pergunta mais importante de todo o Velho Testamento. A pergunta feita por Isaac, para o seu pai, quando eles levavam aquele fogo, cutelo, para o Monte Moriá. Isaac não sabia o que ia ocorrer lá. Então ele faz uma pergunta: meu pai, eu vejo aqui o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Essa é a pergunta mais importante de toda a história do Velho Testamento. E é João Batista que, em 2000 anos depois, ele tem o privilégio de estender o seu dedo lá nas margens do Jordão e dizer: eis o Cordeiro de Deus. Respondendo essa maravilhosa pergunta: onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é quem tomou esse pão e o partiu e disse: tomai e comei, graças ao Senhor. O caminho para a árvore da vida, que é Cristo mesmo, foi aberto para nós pelo seu próprio sangue. Então ele nos convida a participar da realidade espiritual do que isso significa. A mesa do Senhor contém esta realidade espiritual. Nós tomamos e nós comemos, porque nós somos participantes daquilo que Cristo é, e não apenas daquilo que Cristo fez. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Tem vida em si mesmo. Então, irmãos, essa é a realidade espiritual da mesa do Senhor. Nós diante dela não somos assistentes, nós diante dela somos participantes. Não é uma mesa para os que não creem, não é uma mesa para o mundo, e também não é a mesa da igreja. O próprio Cordeiro de Deus, ele preparou essa mesa porque fala dele e do privilégio que nós temos de estender a nossa mão e tomar e comer aquilo que aquele casal não poderia fazer por causa do seu pecado e porque experimentaram uma redenção figurada naquela pele de animal, mas não uma redenção real, que nós já experimentamos em Cristo. Então vamos voltar para o Senhor e pedir ao Senhor que nos conduza pelo Espírito Santo a tocar a realidade espiritual do que estamos aqui nessa noite para fazer. Nesse pequeno local, essa pequena sala, como que um cenáculo. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tocar a realidade espiritual. Ele estava também com seus discípulos, talvez num lugar mais ou menos semelhante a esse, há 2000 anos atrás, tomando um pão e dizendo assim: tomem e comam, isto é o meu corpo. Graças ao Senhor por isso. Então vamos voltar toda a nossa atenção para o Senhor Jesus, adorando, porque nós não fomos vestidos com vestimentas de peles, porque nós fomos vestidos com o próprio Cordeiro de Deus, essas vestes de salvação.
essa provisão que temos. Ó, irmãos, creio que a realidade espiritual mais sublime de todas, que a mesa do Senhor expressa, é o senso de pertencimento. Não sei como os irmãos veem, mas para mim essa é a nota mais forte. O que o Senhor quis comunicar quando estabeleceu a mesa é a realidade espiritual do mútuo pertencimento. Por que mútuo? Nós somos dele e nada nos separará do seu amor. Mas também o outro lado, ele é nosso. Porque nós podemos dizer, ele disse, eu serei o seu Deus. Ele é nosso. E também nós seríamos o seu povo. Então também nós somos dele. Esse mútuo pertencimento. Então, concluindo, por que a mesa do Senhor é constituída desses elementos? O Senhor os escolheu e os separou. Estes, pão e vinho. Ele escolheu estes elementos. Um falando do seu corpo, o outro falando do seu sangue. O que o Espírito Santo faz quando nós participamos da mesa do Senhor? De modo digno. Me permitam, queridos irmãos, expressar minha convicção aos irmãos. Quando nós partimos o pão e bebemos o cálice, o Espírito Santo, porque sem ele, nada, nenhuma realidade espiritual. Ele é o Espírito da realidade, que nos guia a toda a realidade. Então, quando nós tomamos esses elementos, o Espírito Santo, ele usa estes elementos como um veículo para comunicar ao participante as virtudes e efeitos da morte do Redentor há quase 2000 anos atrás, na cruz. Porque aquela morte é viva, nova,